Meus irmãos, o anjo do Senhor aparece para essa irmã aqui e deixa um alerta. E no relógio do Senhor faltava pouquíssimos minutos. Uma coisa assim, vocês vão ver no vídeo lá. Isso aqui é muito sério. Eu peço um grande favor a você. Me ajuda curtindo esse vídeo, tá? Compartilhando esse vídeo e fazendo um comentário muito relevante. Um comentário cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Esse comentário vai ajudar o seu irmão que vai ler o comentário, tá bom? Então faça isso, faça esse grande favor. Nossa, eu fui me despertando, eu escutei 3 vezes me chamar. E eu escutei a forma que a voz me chamou com firmeza. Vivian, Vivian. E da forma que estava me chamando, eu pensei que fosse o meu esposo que estava vindo do trabalho e estava me acordando. Quando eu despertei totalmente, eu olhei para o teto e eu vi um clarão. E eu pensei, já amanheceu. A luz estava muito forte e eu pensei assim, será que eu deixei a janela aberta? Mas eu não me lembro de ter deixado a janela aberta. E aí eu parei de olhar para o teto e levantei só o pescoço. Eu estava deitada na cama e levantei o pescoço para olhar para a janela. Eu vi um ser que parecia um ser humano, porém eu sabia que era um anjo. Ele era muito alto, ele quase alcançava o teto, ele era muito alto e ele era pura luz, era como se eu estivesse olhando para o sol. Ele clareou todo o meu quarto, como se o sol tivesse nascido dentro do meu quarto. Eu não podia enxergar nenhum detalhe. Não conseguia ver os olhos, o nariz, a boca, não conseguia ver nem cabelo, eu não conseguia ver nada, eu só via muita luz e o contorno do seu corpo, no caso, o contorno da cabeça, dos ombros, e o vestido dele era bem longo. E eu olhei de cima a baixo e eu vi que o vestido dele cobria os pés. Eu tive muito medo, eu tive um pavor de ver aquela visão. No medo que eu tive, eu cobri o meu rosto com o meu braço. E eu fiz mais ou menos assim, cobrindo o meu rosto com o braço. E virei um pouco o rosto para a parede porque eu não queria ver. Mas ele me chamou novamente. Vivian, olhe para cá. E aí eu já estava sentada na cama. Eu coloquei o meu olhar um pouco por baixo do meu braço. E eu comecei a tentar olhar para ele. Quando eu consegui olhar na direção dele, e ele falou assim, Vivian, olhe para cá. E aí ele direcionou o braço dele para o seu lado. E esse lado que ele direcionou o braço era a janela. Na frente da janela tinha um banner, era como se fosse um banner que ia até o chão. E dentro desse banner tinha um relógio grande. Tinha muitas letras escritas, tinha um texto escrito nesse banner até o chão. E parecia uma língua que é de traços, que não é um alfabeto como o nosso. Então, era uma língua que eu não sei qual era, mas eu fiquei muito curiosa e estava tentando ver se tinha alguma frase lá que eu podia entender. Muito curiosa. E aí ele falou assim, Vivian, olhe para o relógio. Mas eu estava tão interdita, curiosa com o que estava escrito ali que eu não olhei. E aí ele falou com mais firmeza, Vivian, olhe para o relógio. E olhei para o relógio, e aí quando ele viu que eu direcionei meu olhar para o relógio, imediatamente ele falou, agora me diga que horas são. E aí eu falei, são 5 para meia-noite. E aí quando eu disse isso, ele falou, muito bem, são 5 para meia-noite. E quando ele devolveu aquela palavra de volta para mim, eu tive o completo entendimento do que ele estava querendo dizer. E nesse entendimento do que significava isso, eu tive um choque e coloquei a mão no peito, fui para trás e fiz, ai meu Deus! E aí ele disse, venha comigo. E o entendimento dessa
frase 5 para meia-noite significa dizer que este tempo da sua vida, este tempo que você está vivendo, é o tempo que vocês vão ver a volta de Jesus. Ele vai voltar nesse tempo de vida. E quando ele me chamou, venha comigo, imediatamente eu pisquei o olho e já não estava mais ali. Eu estava num lugar que eu acho que era o infinito, porque não tinha nada. Era tudo escuro e ele era a luz ali naquele lugar. Mas ele iluminava, porém, na minha volta não tinha nada, apenas eu e ele. Ele ficou um pouco mais atrás de mim e a sua luz eu via resplandecer na minha frente. Então ali naquele lugar ele falou assim para mim: Vivian, é hora de pregar. E eu imediatamente respondi para ele, cruzando os braços assim: pregar? Pregar o quê? E pregar para quem? E aí ele me respondeu: pregar para crentes e não crentes. Aí eu falei para ele: para crentes? Mas pregar o quê? Aí ele falou para mim: você vai pregar para que eles se preparem, porque só falta 5 minutos para meia-noite. E aí eu respondi para ele: mas eles não vão me crer. E aí ele falou assim: mas mesmo assim você precisa pregar. E para os não crentes, você vai pregar a salvação. E aí eu falei: e como vai ser isso? E aí ele disse para mim: eu vou te mostrar. E aí eu falei: mas por onde eu vou começar? E aí ele disse: você vai começar pela sua família. Então ele disse: venha comigo. E saímos dali, desaparecida ali, né? Pisquei o olho, já tava de repente no portão da casa dos meus pais. Fecha o vídeo agora não. Vou falar pra vocês aqui. Será que mesmo depois de tanto alerta, tantas visões, revelação, você vai continuar ignorando o chamado de Deus? O Senhor está oferecendo a salvação para todos. Eu vejo algumas pessoas falar: desde quando minha avó era viva falava disso, desde quando eu era pequeno eu escuto falar nisso. Entenda uma coisa: o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. A lógica humana é totalmente diferente da lógica de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Está na Bíblia isso: um dia como 1000 anos para Deus, ou vice-versa. Então vamos entender, olhar no ponto de vista de Deus. O calendário de Deus é diferente do nosso. O que é 100 anos para Deus? 100 anos para Deus não é nada. É difícil chegar até 100 anos aqui. A nossa visão é limitada. A nossa mente é limitada. Agora a visão de Deus não. A visão de Deus, ele enxerga coisa que a gente não enxerga. Eu não consigo enxergar atrás dessa parede. Como que o ser humano ele é limitado. Eu não consigo enxergar atrás dessa porta aqui. Eu não sei o que está acontecendo ali. Mas Deus sabe. Deus, ao mesmo tempo que ele está olhando aqui no Brasil, ele está vendo outras pessoas em outros países. Deus, ele vê todos ao mesmo tempo. Ouve todos ao mesmo tempo. A gente já não consegue fazer isso. Então entenda Deus. Deus é poderoso demais. Procure entender a lógica de Deus. Então Jesus vai voltar, não tenha dúvida disso. É muitos alerta. Jesus está alertando todo mundo. Ninguém vai ser pego de surpresa não, irmão. Ninguém vai ser pego de surpresa. Está todo mundo sendo avisado sobre o retorno de Jesus a esse mundo. Como eu li aqui uma passagem aqui no vídeo passado, aqui, o vídeo que eu fiz essa semana, está aqui no canal, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. Deus quer salvar o ímpio, todo mundo. A salvação, ela está disponível para todo mundo, dependente aí da sua religião, quem é você, o que você está fazendo agora. Deus quer salvar todo mundo. Deus enviou o Filho dele, unigênito aqui, esse mundo aqui, para salvar esse mundo. Que tamanho amor, o amor de Deus. A salvação, ela não é brincadeira, mas é muito fácil de você alcançar a salvação de Jesus. Basta você abrir o coração e aceitar Ele.
e aceitar Ele, e não praticar mais as coisas que você praticava antigamente. Você não pode mais praticar depois que você aceitar Jesus como teu Salvador. Em quase todos os meus vídeos aqui eu estou fazendo a oração da reconciliação.